Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso assunto da parte um do estudo, onde falo do processo para entrar no milênio de Cristo, ok? O último vídeo foi no tópico 12. Esse vídeo agora é o tópico 13, ok? Bora lá então para o tópico 13 da parte um do nosso estudo, que é o processo para entrar no milênio de Cristo, ok? A constituição do reino de Cristo no milênio, onde as armas de guerras serão convertidas em ferramentas de lavoura e os deuses da terra aniquilados. Esse é o tópico 12. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 2, no versículo 4, né, onde mostra a constituição do reino de Cristo no milênio. Então, Isaías fala dessa constituição no milênio, em que as ferramentas de guerras serão transformadas em ferramentas de lavoura. E o profeta Sofonias mostra que na constituição do reino de Cristo, no milênio, todos os deuses da terra serão aniquilados e todos virão dos lugares longínquos e ilhas das nações para adorar o Rei Jesus em Jerusalém. Ok? Veja a constituição também do reino de Cristo em Sofonias, no capítulo 2, versículo 11, tá? E você pode saber mais sobre as leis da constituição do reino de Cristo no milênio em Ezequiel, capítulo 40 ao 48. Leia esses profetas, principalmente Ezequiel 40 ao 48, para você dominar o assunto da constituição do reino de Cristo. É certeza que quando você começar a ler esses capítulos do livro de Ezequiel, comparando com esse estudo que você está vendo aqui comigo, aprendendo comigo aqui, você irá aprender e entender que o templo de Ezequiel é literal e que por muitos anos você lia a Bíblia, mas não havia descoberto a grandeza do reino de Cristo no milênio. É porque isso não fala nas EBDs das igrejas, né, amados? Aqui é um assunto mais profundo. Vamos agora ao tópico 14, de como é para o processo de entrar no reino de Cristo. Produtividade na terra no milênio. Amós 9, versículo 13 a 14, diz que haverá muito cultivo na terra e grande abundância da terra. Plantarão vinhas e farão pomares, e comereis dos seus frutos. Então isso não pode ser espiritual, pessoal. Tá claro, isso é literal. A terra, após restaurada para entrar o milênio, será diferente de hoje, ok? Será muito diferente da terra de hoje, porque no milênio, as nações restantes terão de cumprir a comando de Cristo, onde terão de se sujeitar às nações, né? Terão de se sujeitar às leis estabelecidas para o cuidado da terra, ou seja, o que não aconteceu em Israel e nas nações, terá de acontecer e obedecer no milênio sobre o governo de Cristo e a regência da igreja glorificada, ok? Em razão do comando de Cristo, a terra estará descansando no sétimo dia profético, que é o sétimo milênio, dentro do próprio milênio e em harmonia com as nações, como também de Israel, e assim a terra será produtiva, será generosa com os agricultores. Veja a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Veja só a profecia disso que eu estou falando com vocês. Eis que vem dias,
diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Ninguém ficará para trás, né? E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Vamos para o verso 14. E removerei o cativeiro do meu povo Israel. Quando fala meu povo aqui, as duas casas de Israel, judeus crentes e gentios convertidos, tá? Reedificação às cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, eles comerão o fruto. Vamos para o verso 15. A profecia de Amós, no capítulo 9. Vamos para o verso 15. Vamos ler. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós capítulo 9, onde nós acabamos de ler, ok? Então, em virtude da restauração da terra ser no governo de Cristo, que será mundial, a restauração de Israel, literal e espiritual da terra de Israel, se refletirá nas nações. Vai ser em Israel, mas vai refletir em todas as nações, onde terão também uma terra produtiva e generosa, ou seja, vai ser em Israel e também nas nações a terra generosa e produtiva. E os agricultores, em que as plantações e vegetações estarão em harmonia com o homem, tá? Isso vai ser tudo em harmonia com o homem, tanto nas nações como em Israel. As nações contemplarão e verão que todas essas bênçãos são devido à restauração de Israel pelo próprio Deus. Ou seja, Israel abençoado, as nações também abençoadas no milênio. E as nações vão ver isso, que é por causa de Israel. Ok? Tópico 15 agora. Veja só o que diz. Longevidade no governo de Cristo durante o milênio. Estamos baseados em Isaías 65, versículo 20, que diz que não haverá crianças de poucos dias nessa longevidade. Ou seja, as crianças não morrerão cedo, nem velhos que morram jovens. Zacarias capítulo 8, versículo 4 e 5, também diz: os velhos e velhas andarão de bordões nas mãos, sentarão nas praças das nações, e morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Os profetas dizem, olha o que diz os profetas, está escrito: as crianças brincarão nas ruas, nenhum animal brigará com outro animal, o sol não molestará os habitantes no milênio, ok? Então, bora lá ler o texto de Isaías, para a gente ter noção daquilo que eu falei. Veja só, Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Veja agora o que diz Zacarias, no capítulo 8, versículo 4 e 5, sobre aquilo que eu estou falando aqui com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da muita idade. Versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincalhão.
brincarão, né? Elas vão brincar nas ruas, meninos e meninas, nas ruas de Jerusalém, e isso vai refletir também nas outras nações. Os profetas mostram a longevidade das pessoas nas nações durante o reinado de Cristo na terra, em Jerusalém, tá? Não só em Jerusalém, mas em todas as nações, para onde as nações estarão indo buscar o Senhor dos Exércitos. Elas vão ver tudo isso acontecendo nas nações e na terra, e terão grande alegria em ir para Israel. Vamos lá agora para o tópico 16, o último tópico da primeira parte. Restauração da criação no governo de Cristo no milênio. Nós temos base disso em Isaías 11, versículos 6 e 9, que diz que toda a criação será restaurada no milênio. Inclusive os animais e toda a vegetação voltarão ao estado original, como era no Éden, antes da queda. Dá para você imaginar antes da queda como era o Éden, né? Deus criou tudo em 6 dias e no 7º, queridos, ele descansa das obras das suas mãos. Veja que os 6 dias e o 7º dia, eles são proféticos, e eu explico assim, isso. Veja só, 6 dias ou 6 milênios, Deus cria tudo. No 7º dia, ele descansa, sendo que o 7º dia de descanso semanal aponta para o milênio que será no 7º milênio com o governo de Cristo, que é e será o verdadeiro sábado de descanso solene. O 7º sábado não é falso, mas o verdadeiro é o milênio, onde toda a criação será restaurada, voltando ao estado original. Ok? Isso que eu falei, compare também com Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 9. Vamos lá. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com cabritos se deixará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Versículo 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Por quê? A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja só, e tudo isso é literal, tá? Tem pontos espirituais, mas a maioria aqui é tudo literal que vai acontecer no milênio, ok? Então assim será o reino de Cristo no milênio, descrito pelo profeta messiânico Isaías. Mostrei os textos, falei com vocês sobre o processo para entrar no milênio e dei as referências, li com vocês, ok? Esse processo. Bom, pessoal, nessa primeira parte do estudo, eu apresentei o meu método de ensino, Nilson de Souza, tá? É o meu método de ensino, buscando revelações do Espírito Santo, usando também, junto ao meu método, o método Pardês, para lhes explicar o processo para entrar no reino milenar de Cristo, onde do seu trono de glória, estabelecido no templo de Ezequiel, em Jerusalém, regerá todas as nações da terra.
E também teremos a corregência da igreja glorificada sobre as nações. Então, é Cristo regendo e a igreja corregendo as nações no milênio junto com Cristo, ok? A igreja desenvolverá sacerdócio superior sobre os sacerdotes segundo a ordem de Zadok, das 12 tribos naturais de Israel. Então, esse de Zadok vai ser sacerdócio inferior ao da igreja, ok? Então, veja como Paulo já falava disso em Efésios, ao usar o termo assentados nas regiões celestiais. Então, veja que Paulo falava disso, né? E é testemunho pelos séculos dos séculos dentro do milênio, ou seja, aquilo que vai acontecer é testemunho. E sobre o termo assentados nas regiões celestiais, está bem definido e explicado nos tópicos da primeira parte desse estudo. Ou seja, na primeira parte desse estudo, eu expliquei bem o que é assentados nas regiões celestiais, ok? Em outras palavras, veja só, em outras palavras, ao assentado nas regiões celestiais, Cristo é o portal e escada que nos dá acesso ao céu para termos encontros com o Eterno no seu trono, tá? Mas isso é somente a igreja glorificada que estará no milênio indo para o céu e vindo para a terra ao mesmo tempo no milênio. Então a igreja sobe e desce no milênio porque ela vai estar glorificada. Quer tirar dúvida? Gênesis 28, 10, 17. João 1, versículo 49 a 51. Ok? Tira as escamas dos seus olhos. Esses versículos vai tirar para você enxergar as grandezas do reino de Cristo que estavam escondidas de você. Tá? Isso não falava nas EBDs, não se fala na escola bíblica, mas o Espírito Santo está colocando luz do seu entendimento para você entender a grandeza do reino de Cristo no milênio. Aí eu faço uma pergunta aqui, pessoal, dentro desse estudo para finalizar a primeira parte. Será que os líderes das denominações evangélicas ensinam isso para a igreja de Cristo hoje? Será que ensinam isso? As pessoas não sabem nem o que é nações restantes, né? O reino milenar de Cristo na terra será glorioso. Desde Jerusalém até as nações da terra haverá período de paz e justiça e muito mais. Pois Cristo regerá as nações com vara de ferro e a igreja glorificada será a nação santa, que terá o seu ministério de corrigir as nações segundo a ordem de Melquisedeque, desde o templo de Ezequiel até o céu, trono do Eterno. Ok? Paulo falou disso, Pedro falou disso nas suas cartas, Jesus falou disso também. Tudo isso está nos profetas e no Novo Testamento. A igreja, como corregente no milênio, ela supervisionará os judeus zadoquistas que desenvolverão o ministério segundo a ordem de Zadok, tá? Isso foi uma promessa de Deus aos da tribo de Levi, lá na Torá, está escrito isso, tá? E que foi estabelecida no tribunal de Cristo por ocasião da sua segunda vinda. Ou seja, Jesus volta, leva todos para o tribunal dele e estabelece que os judeus zadoquistas serão sacerdócios no milênio, ok? Então, os sacerdotes zadoquistas terão ofício no milênio de ministrarem sobre as nações no templo de Ezequiel no período milenar. E isso por supervisão, né? Supervisão sacerdotal superior da igreja glorificada, que será a nação santa, como sendo o Israel espiritual de Deus. Ou seja, nação santa é o Israel espiritual de Deus, a igreja, as 12 tribos restauradas na cruz. Sendo que os sacerdotes, segundo a ordem de Zadok,
Eles não terão, essa classe de sacerdotes, não terão acesso ao céu no milênio, e somente a igreja glorificada. Ok? E assim, então, será o governo milenar mundial de Cristo na Terra, onde expliquei nessa primeira parte do estudo em 16 tópicos todo o processo para entrar no reino milenar de Cristo na Terra de Israel, onde do templo de Ezequiel regerá as nações da terra. Cristo regendo, a igreja co-regendo, ok? Tudo isso vai acontecer no milênio, no reino glorioso de Cristo. Eu quero terminar aqui a primeira parte desse estudo, ok, pessoal? E vamos para a parte 2 desse estudo no próximo vídeo, ok? Então, termino aqui a parte 1 desse estudo, onde falei em 16 tópicos, o processo para entrar no reino milenar de Cristo, ok? Eu aguardo você para a segunda parte desse estudo no próximo vídeo. Beijo no coração. Shalom Leche Traot.